Nosso mensageiro, nos abençoe. Graças a Pai, gente, boa noite. Quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao pastor Alisson e sua esposa. Pastor Alisson, para quem não sabe, pastor da Igreja Batista em Ponta Negra, isso, Natal. É o meu primeiro mentor fora da igreja, né, alguém que tem deixado, muito embora a gente não tenha tido mais contato, mas marcas profundas de Jesus. Obrigado, pastor Alisson. A gente participou, eu e alguns outros pastores que não são tão mais jovens, né, já passaram aí quase 6 anos do primeiro encontro. Eu estava vendo ali, para não errar, 30 de julho de 2020. Foi o nosso primeiro encontro. Era o MAP Nova Geração. Lá eu conheci Daniel, Ismael, Lucas, Tony, Maraísa e outras pessoas que agregam bastante até hoje na minha vida. São pessoas que amam Jesus, amam o reino e têm dedicado a sua vida para que o nome de Cristo seja glorificado. Estou um pouquinho preocupado, porque eu já não sou muito grande, essa coisa que está na minha frente, mas está dando para me ver daí, né? Dá para... Essa preocupação minha com o tamanho é uma coisa que eu vou ter por resto da minha vida. Mas também queria agradecer, gente, de púlpito, as orações, as ligações, as visitas. Estou ainda um pouquinho marcha lenta para o meu normal, mas já estou basicamente totalmente recuperado, né, respeitando literalmente aí a minha recuperação, o corpo, tudo. Não sou dessa área da fisiologia, mas eu sou um curioso, então eu sei o que meu corpo suporta, então eu estou dando doses aí que dá para o corpo suportar. Tá bom? Agradecer a todos aí mais uma vez. E queria que você deixasse a sua Bíblia aberta na primeira carta de João, capítulo 1. Hoje a nossa reflexão será apenas nos 3 primeiros versículos, que depois dessa mensagem, nunca mais eu vou ver esses versículos da mesma forma que eu via antes. Muita coisa veio na mente, né? Muita coisa veio não só para reflexão, mas especialmente para a vida diária, que é o que a gente vai focar no compartilhar de hoje, do nosso tema anual aí, que é Legado, Fé para as Próximas Gerações, e a nossa série desse mês, que é o Legado da Comunhão. Começou semana passada com o nosso pastor Gene, e hoje a gente vai trabalhar a palavra compartilhar. Isso aqui acho que é pegadinha, né, para me derrubar, alguma coisa assim, né, mas eu vou tentando aqui me acostumar com os instrumentos aqui no palco, tá bom? Então a palavra que a gente vai trabalhar hoje é essa, gente, compartilhar. Legado da comunhão, compartilhar. Lógico que a gente vai entender os desdobramentos do nosso idioma, da língua portuguesa, mas dentro do que a Bíblia nos apresenta, dentro do que Deus nos apresenta na sua história, na sua missão de salvação do homem e na formação primeiro do seu povo de Israel e agora da igreja, tanto a palavra compartilhar, como a palavra dividir, como a palavra comunhão na língua portuguesa, elas não expressam de uma maneira total ou numa totalidade o que significa realmente a comunhão e o compartilhar dentro da perspectiva divina. Se você for dar uma sacada, for dar uma olhada no dicionário, isso que eu falei agora, tanto compartilhar, quanto dividir, quanto comunhão, quanto doação, você vai ver que está ligado a dividir, compartilhar, doar informações, bens, tempo. Mas nada disso está ligado em você colocar a sua vida naquilo que você está dando, compartilhando, doando, gerando comunhão. Diferente de Deus, que desde o começo da história, depois do nosso pecado lá com Adão e Eva, já é claro que Deus nos deixa que a nossa maneira de tratar com o pecado nada mais é do que usar folhas de figueiras, ou seja, aquilo que passa. Não conseguimos fazer com que o pecado seja de fato coberto ou encoberto.
E Deus utiliza o quê? Ali logo de princípio para mostrar o que vai acontecer no futuro. Deus sacrifica um animal, um cordeiro. Da sua pele faz roupas para Adão e Eva. Ou seja, Deus usa a vida para compartilhar. E a gente vê que lá na frente, quando a lei é instituída, animais são mortos, a expiação é feita através de um animal, através da vida, para que o pecado fosse perdoado. Então Deus sempre vai usar a vida quando trata-se de fazer algo por alguém. Deus nunca vai usar nada que não esteja ligado à vida. Até as frutas que eram colocadas, os cereais que eram colocados, o trigo que era colocado, o azeite que era colocado perante o altar, tudo isso simboliza algo que estava vivo, desde a azeitona, ao trigo, frutas, animais, e foram sacrificados para que a vida do ser humano seja mantida. E da mesma forma, Deus, quando divide o seu filho, quando dá o seu filho, Ele não dá apenas o filho, é a vida do filho pela nossa. Então, quando você parar para pensar sobre o que você está dando para alguém, nunca dê o que sobra. Sempre dê aquilo que vai lhe fazer falta. É um paradoxo. Mas Deus deu o seu filho. E na linguagem humana, fez falta. Precisou a Trindade tomar uma outra forma. Me permitam dizer essa palavra. Quando eu falo de forma, não estou dizendo que houve um novo conjunto, não, mas uma nova forma de trabalhar. O filho desce, se transforma em ser humano, e a gente vai ver que tudo aquilo que Jesus faz, a vida dele está nas coisas que ele faz. Desde a maneira que ele come, a maneira que ele anda, a maneira que ele conversa, a maneira que ele trata, até que ele se coloca numa cruz. Mas antes disso, toda a ação do Cristo vem com a vida. Nunca vem pela obrigação. Por isso, quando alguém diz assim, fulano é voluntário na igreja, eu não consigo acreditar nisso. Ninguém é voluntário no reino de Deus. Todos são filhos, agentes do reino de Deus, estão aqui para colocar os dons que Deus deu, os talentos que Deus deu, habilidades que Deus deu, recebendo alguma coisa por isso em valores ou não. Então não existe voluntário no reino. Existem filhos e súditos de um rei, que estão a serviço dele, para glorificá-lo e compartilhar a mensagem, as boas novas, que pode vir com a desobediência para o inferno, mas a mensagem da boa nova é: Cristo morreu por você, Cristo muda você, Cristo restaura você. Mas a gente vai ver hoje que essa mensagem ela só faz sentido quando esse Cristo que eu estou anunciando, que salva, que transforma, que muda, ele aparece em mim. E essa mensagem sim começa a fazer sentido verbalizada. Ou, hoje, de outras formas, como na linguagem de sinais, por exemplo. A linguagem de Libras, por exemplo. Isso começa a fazer sentido. Quando a nossa vida ela exala essa transformação e esse toque de Jesus transformador. Então, deixa a tua Bíblia aberta. Aí, deixa eu pegar aqui o... Cadê ele? Achei o controle. 1 João capítulo 1, versos 1 a 3. Então, a gente vai estar vendo aí o que devemos compartilhar, segundo esse texto que a gente vai ler de João. O que é que eu devo compartilhar? Deixando muito claro, a gente que é focado no texto, tá bom? A gente pode compartilhar muitas outras coisas sobre Jesus, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, mas neste texto, nós vamos aprender hoje a compartilhar pelo menos 3 coisas.
E a primeira delas é aquilo que sobre Jesus está revelado. Verso 1. Olha o que João escreve. A gente vai dividir isso aí em duas partes. A primeira parte é o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Mas vamos fechar nessa primeira parte. O que era desde o princípio. O que é que eu devo compartilhar daquele que era desde o princípio? João, quando vai escrever Apocalipse, ele deixa isso claro. O que era desde o princípio é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. E no Evangelho de João, esse que era desde o princípio, é a água da vida, é o pão da vida. O pão que desceu do céu é a porta das ovelhas, é o bom pastor, é o caminho, é a verdade, é a vida. O apóstolo Paulo escreve dizendo que ele é o mediador entre Deus e os homens, Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, bondoso, justo, misericordioso. Esse é o que era e o que sempre será desde o princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Coisas visíveis e invisíveis, principados, potestades, anjos, demônios, o que está para fora do nosso planeta, o que está aqui no nosso planeta, o que a gente vê, o que a gente não consegue ver, o que os pesquisadores, cientistas, em várias áreas, descobrem nas florestas e no mais profundo mar, foi criado por meio daquele que é desde o princípio. Então, quando João está trazendo isso para combater os falsos mestres, embora Atos capítulo 4 vai dizer que João é alguém iletrado em culto, é algo meio contraditório no nosso tempo. Trazer algo dessa magnitude. Cremos que é o Espírito Santo que inspira, mas o Espírito Santo usa aquilo que a gente já sabe para poder trazer algo dessa maneira, dessa forma. Então, fora dessa revelação, é balela e é mentira. Hoje o Cristo que é pregado é um Cristo que não foi para a cruz, é um Cristo que está na manjedoura, ou é um Cristo que foi e ainda está lá crucificado, ou é um Cristo que não foi ainda ressurreto. Mas ele já ressuscitou. E pela ressurreição dele, temos esperança na vida eterna. Sem essa ressurreição, tudo aquilo que eu disse agora seria em vão. Porque ele seria apenas um Deus de uma placa, ou de um quadro, de uma estátua, parado, imóvel. Mas os olhos fixos do poder de Jesus Cristo é o que mantém a terra e tudo que existe no universo funcionando. E isso é quimicamente provado. Eu estava vendo sobre isso antes de ontem. Então, por mais que queiram desviar essa mensagem, é nosso dever como filhos de Deus, que conhecemos a verdade, e hoje estamos sendo lembrados novamente de quem esse que é, desde o princípio, que é o que eu devo compartilhar. Não só isso que eu falei, mas muitas outras coisas, porque a própria carta de João, essa primeira carta, vai dizer que Jesus é o nosso advogado. 1 João 4,8 vai dizer que Deus nos ama, e Ele nos amou primeiro. 1 João 5,13, João vai dizer que escreve essas coisas que eu falei aqui, para que nós tenhamos a certeza da vida eterna. João capítulo 4 vai dizer que se nós amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos.
Mas o Cristo não mente. Ele é o que é. Porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso que até logicamente é errado dizer que no Antigo Testamento era lei e agora é graça. Sempre foi graça. A lei é graça. Porque ela mostra quem nós somos e do que nós somos capazes de fazer. E ela nos impede de fazer aquilo que o nosso pecado quer que façamos. Sempre foi graça. E sempre será pela graça. E na segunda parte do texto, o que ouvimos, o que vimos, o que os nossos olhos próprios olhos viram, que contemplamos e nossas mãos apalparam. João está falando da experiência dele com Cristo. Esses a quem ele escreveu, esse grupo de igrejas na Ásia Menor, que alguns sugerem que era perto de Éfeso, assim como nós não tiveram essa experiência. Mas João teve essa experiência. E essa experiência era vista através da vida de João. Por isso que era fácil. Ou talvez fosse menos difícil crer na mensagem de João. Até quando Pedro quis negar Jesus, alguém disse para ele: o teu modo de falar te denuncia. Porque estava muito próximo, estava muito perto. Os trejeitos de Jesus faziam parte da vida de Pedro. Só que o problema hoje é os trejeitos que a igreja quer viver fora de Jesus. Eu não tenho nada contra. Se você quer subir numa montanha, se você quer ficar na cabana, agora desça vivendo Jesus Cristo. Jejuar 3, 5, 10, 15, 20, 30 dias. Mas consiga perdoar com a facilidade que Cristo consegue lhe perdoar. Porque não faz nenhum sentido subir monte, fazer jejum e sua vida não mudar absolutamente nada. Lembra do Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João sobem, vê Moisés, vê Elias. Quando desce, não consegue nem expulsar o demônio. Adiantou de quê? Aquilo que eles viram. Muito fácil para Pedro: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui está muito bom. Vamos ficar por aqui. Não entendeu nada. Subiu o monte, mas nada entendeu. Teve revelação, mas não entendeu nada. Desceu do monte, aconteceu o quê? Nada. Suba para onde você quiser. Ore o quanto você quiser. Mas desça transformado. Quando a gente lê esse texto aí, eu quero usar como exemplo para a gente terminar essa primeira parte. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados, transformados, se vocês têm Cristo, ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Lembra quando Cristo nos ensina a orar? Seja feito na terra como já é no céu. O apóstolo Paulo está repetindo isso de uma outra maneira, de uma outra forma. E o que é que tem no céu que não tem aqui? Ou o que deve ser feito aqui? Olha o que ele vai dizer. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E aí a gente vai querer sempre transcender isso. Sempre querer fazer um rito, um culto, quando na verdade Paulo quer mostrar a humanidade que Jesus viveu. E é o que devemos imitar. Aí vai vir, verso 5. Portanto, se vocês estão ressurretos com Cristo, se o Cristo está em você, se a experiência do Cristo vive em você, olha o que você deve fazer. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria.
Verso 6. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Vocês também andaram nessas coisas no passado. Se o Cristo ressurreto é a sua experiência, você não pode viver isso. Não tem que transcender nada. É só deixar o Espírito Santo mudar. E aí Cristo aparece. Esse Cristo pregado. No passado, quando viviam nelas. Verso 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Preste atenção para saber se você tem algum desse negócio aí. Se é no atacado ou se é no varejo. Se é um ou se é um balaio. Como nos aqui, pastor, olha, esse Recife é uma tuia. Uma tuia é um monte de coisa junto. Um mói. Não é um molho de coentro, é um mói. Olha aí. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena não falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. É só uma mentirinha, Bona. Que besteira, menino. Oxe, tá com conversa mole. Olha aí. Velha natureza, filho. É Adão ou Jesus? A gente vai escolher. E se revistam na nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Mais uma vez, gente. Depois não vai dizer que eu sou contra jejum e oração, não. Pelo amor de Deus, viu? O que eu estou dizendo é, faça isso para ser transformado, não faça isso como um rito. Isso não vai lhe ajudar em nada. Se não é para transformar, nem compartilhe. Porque Cristo vai ser envergonhado. O Evangelho vai ser envergonhado. A igreja vai perder o crédito. Mais adiante, vamos lá. Segundo lugar, que devemos compartilhar segundo a carta de João. A vida que só há em Jesus. E que vida é essa? Vamos lá. E a vida se manifestou, ou seja, o próprio Cristo se manifestou. E nós o vimos, e dele ou dela, a vida, damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. É essa vida que só há em Cristo. Fora de Cristo, vida eterna não existe. Existem paliativos, como eu falei no início da mensagem, folha de figueira. Tudo que nós fazemos com o intuito de achar que vamos encher o coração de Deus, folha de figueira. Tudo que eu preciso fazer tem que ser canalizado em Jesus Cristo e Ele diante do Pai, ou o Espírito Santo que traduz a nossa oração, vai colocar lá. Porque às vezes assim eu penso, né? De repente não sei. Como eu sou pior do que vocês, às vezes eu penso que eu vou impressionar Deus. Se você nunca pensou isso, graças a Deus, viu? Mas eu já pensei algumas vezes na vida. Deus vai se impressionar com isso. Como se Ele já não soubesse o que eu vou fazer. Mas só Cristo é capaz de traduzir da maneira correta aquilo que vamos fazer, mas só Ele e só nele é que existe a vida eterna. João agora, Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só Jesus. Essa vida só em Cristo. João capítulo 5, verso 24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não adianta, filho. Não está em mim, não está em você. Não está na nossa eloquência ou palavras persuasivas. Mas o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, é que traduz essa mensagem, que entra no coração do pecador e traz essa consciência de que a vida só está em Cristo. Não está em nenhum outro. E como é que essa vida eterna, agora vamos para a parte boa, para a parte prática. Ela é vista em mim e em você. Como assim? É igual o reino de Deus, é o já e o ainda não. Eu sou santo, estou sendo santificado, aí fica esse bolo, né? Na teologia eu não ligo para nada disso, eu não estou nem aí. O que eu sei é que eu preciso ser parecido com Jesus. É isso que eu sei. Eu não vou me santificar para Deus me aceitar, porque seria um erro teológico grave e bíblico. João 17, Jesus diz o quê? Eu me santifico. Jesus ia se santificar para ser aceito? Claro que não. Ele se santificava para que, assim como ele e o Pai era um, nós tenhamos a possibilidade de ser um, como corpo. Não era para ser aceito. Mateus capítulo 4, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Jesus tinha feito o que ali de ministério? Nada. Obra nenhuma, milagre nenhum. Mas já era o filho amado desde antes da fundação do mundo. E quando é que essa vida eterna é vista em mim e em você? Quando eu não guardo tesouro nessa terra, quando eu não sou avarento, quando eu estou contente com aquilo que eu tenho, quando eu faço com que basta o mal que vem hoje, eu nem sei se vou estar vivo amanhã, mas já estou preocupado com o mal que vem amanhã. Se libertar da ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Quando tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, Filipenses 4:8, ocupa a minha mente. Aí a vida eterna é vista. Na prática. A esperança da vida eterna ela é vista porque a ressurreição de Cristo, ela faz parte agora da minha transformação de vida. E quando eu vou para o meu quarto, fecho a porta, e diante do Pai, eu peço para entrar, vou usar uma metáfora aqui, tá? Me permitam fazer isso. Entrar na casa dele, e pegar o que eu preciso e deixar que ele entre na minha casa e pegue o que ele quer. Foi duro para mim meditar sobre essas coisas enquanto estava no hospital. Foi muito duro. Dizer para Deus, Deus entra na minha casa e pega o que o Senhor quer. Pense no medo da bexiga. Mas é isso. Esse é o desejo de Deus. Entrar na sua casa, entrar na minha casa e pegar o que Ele quer. Por isso que fazemos longas orações. Porque, veja, Jesus passa 1 hora no Getsemane. Agora, quanto tempo Ele passa falando? Pai, se for possível... Vou falar bem devagarinho, bota no cronômetro aí. Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deu 30 segundos? Com certeza não. De 1 hora. Agora, quantas horas a gente passa falando? Deus me dê isso, me dê aquilo, livre não sei quem, livre não sei quem, livre não sei quem. E Deus está dizendo, meu filho, peraí, calma. Deixa eu entrar na bagunça da sua casa aí, deixa eu arrumar. Deixa eu pegar o que eu quiser, porque quando eu pego o que eu quero,
a sua vida vai ser consertada. A oração do Pai Nosso, a gente torna uma oração rogativa e não uma oração afirmativa. Você vê Jesus, Pai, o pão nosso de cada... Não. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dá hoje. A confiança do Pai que cuida. Santo é o teu nome, não será. Eu não vou perguntar, eu não vou rogar por isso, porque isso já é uma verdade. Então é isso que vai acontecer. A vida eterna ela só aparece dessa forma. Quando você e eu deixamos o Pai entrar na nossa casa, pegar o que Ele quer, e quando eu entro na casa dele, e só pego o que eu preciso. Com certeza, essa vida eterna será vista em nós. Em último lugar, o que devemos compartilhar? A comunhão com a igreja, com o Pai e o Filho. Versículo 3. Olha o que está no versículo 3. Por isso que eu disse para vocês que eu nunca mais vou ler esse texto da maneira que eu li antes. Vamos ver que aqui uma coisa, ela depende da outra. Por que que João trouxe toda a sua experiência aí em poucas palavras para essas igrejas? Ele tinha um foco. Ele precisava mostrar que existia algo além de informações e experiência pessoal. E o que é que João diz? Verso 3. E o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ou seja, não existe comunhão da igreja fora do padrão de Cristo. Fora do que a gente lê sobre ele nos evangelhos. Você quer inventar um outro padrão? Esse padrão não existe. Quando alguém vem dizer para mim, eu estou orando para ver se eu perdoo o fulano, isso é um ultraje. No padrão de Deus, perdoar é quem assume responsabilidade. Quem pecou foi Deus ou foi eu? Eu. Quem assumiu responsabilidade? Fui eu? Não, Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais responsabilidade eu assumo com o meu irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, não para acusá-lo, mas para dizer, eu perdoo você. Eu não preciso que você diga, me perdoe. Porque perdão não é obrigação, é uma possibilidade que eu tenho, porque eu já fui perdoado. Tenho certeza desse perdão, por isso eu perdoo. Mas quando invertemos as coisas, essa comunhão ela não vai acontecer. Estou com o coração cheio de mágoa de um monte de gente. Me perdoe, meu querido, minha querida. Isso não é evangelho. Segundo o apóstolo Paulo, está carregando um morto nas tuas costas acorrentado. Ele está apodrecendo junto com você. Você está andando com um morto. Porque o pecado destrói. O pecado acaba com a gente. Por isso que você vai ver algumas pessoas que em 2 anos ela envelheceu uns 90. Pecado, gente. De não dormir direito, de não comer direito, de não descansar direito. Durmo 4 horas numa noite. Sinto muito, viu? Você está pecando e muito, filho. Não consigo me alimentar bem. É problema financeiro? Não. Pecado, viu, filho? Não consigo mover meu corpo para... Só consigo mover para a cozinha, abrir a geladeira, o armário e depois abrir o quarto para ir para a cama. Sinto muito. Pecado. Onde
está a comunhão da igreja? Por que será que, eu nem sei o censo atual, que foi agora em 22, né, por causa da pandemia. O censo de 2010 é o único que eu sei até hoje. Tinha 20 mil denominações no Brasil registradas. 20 mil em 2010 denominações registradas, ou seja, cartório ali bonitinho, CNPJ, um documento, pagando taxa ou não, né? Vai saber. Mas está lá registrado. Hoje é muito mais, com certeza. Se não for o dobro, é quase isso. Desdobramentos. Eu saio daqui, estou com raiva de herói e vou abrir minha igreja. É a sua mesmo, porque é de Jesus, não é não, amigo. Sinto muito. Pessoas pescando no aquário de outras. Não tem igreja aqui, tem umas 20. O cara vai lá e enfia a outra lá dentro. Reino dividido, sem comunhão, não é igreja, sem Cristo. E aí ele completa. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Resumo: a revelação de Cristo que me transforma, me faz ter comunhão com Filipe, mesmo que Filipe seja diferente de mim. Hoje, eu nunca vi gente brigar por causa de café. Até por causa de café o povo briga hoje. Uns quer com açúcar, outros quer sem, quer o café que vem das montanhas, o outro quer tomar pilão. Meu irmão, só toma café e está tudo certo. Aí o café, aí, vamos lá fazer um café. Quem faz isso é o pastor Cláudio Duarte. O cara vai lá, esquenta a água, aí bota o pó na água. Sim ou não? Sim ou não? Aí já bagunçou o negócio já. Vamos de novo. Esquenta a água, bota o coador, bota lá o pó no coador, mas bota o açúcar na água. Sim ou não? Aí, sim ou não, minha gente? Não tomar café com vocês, mas não dá nem para tomar café com a igreja, minha gente. Nem o café não dá para fazer. Percebe? Ainda tem esses parangolé agora, né? Gente comprando máquina de café expresso, prensador. E eu em casa tomando nesse café, eu estou nem aí. Se eu for na sua casa, é café sem açúcar, eu não vou tomar café sem açúcar. Me desculpe. Ah, não pode não, então eu tomo água, não tem nenhum problema. Para mim o café é com açúcar, e eu não vou brigar com você por causa disso. Tem gente que vai morrer torcendo pelo Santa Cruz, minha gente, e está tudo certo. Tá vendo? Já vai se denunciando aí o povo. É crente mesmo porque sofre, meu amigo. Sofre que é a gota serena. E está tudo certo, minha gente. Jesus, ele vai juntar os diferentes. É o único que junta os diferentes. Mas só que tem um porém. E aí eu vou encerrar. Não existe a possibilidade dessa revelação de Cristo estar sobre nós se eu não tenho comunhão com o Filho nem com o Pai. E também não tem nenhuma possibilidade, porque ele vai dizer depois, se eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou um mentiroso. Se eu digo que tenho comunhão com o Pai, com o Filho, e não quero me juntar com a igreja, sinto muito, filho, mas você está errado. Me desculpe. Vá restabelecer a sua comunhão com o Pai e com o Filho primeiro, para depois se juntar com a igreja, porque o seu problema não é com a igreja, é com Deus. Ah, estou com raiva de Sandra. Não, tu está com raiva de Deus, porque Deus está fazendo algo nela que está te incomodando de repente, não sei. Ou, de repente, ela chegou para você e disse, irmão, você está com alguma coisa aí meio troncha, né? E o cara não gosta de ser chamado a atenção. Mas a Bíblia pede para a gente se exortar uns aos outros em amor. Gálatas 6:1, se alguém for surpreendido em pecado, chegue junto. Vai lá,
ora pelo cara e ora para não cair também. Porque você é ser humano como qualquer um. Então com essas informações finais, aonde a revelação que nos é dada em Cristo nos faz ser igreja, e essa comunhão como igreja revela a minha comunhão com o Pai e com o Filho, que eu queria chamar agora o pessoal que vai estar aqui ministrando a ceia, e a gente vai ver que só através dessa revelação em Jesus Cristo, é só através dessa comunhão com a igreja, dessa comunhão com o Pai, dessa comunhão com o Filho, que fará sentido tudo aquilo que a gente vai fazer aqui. Então, gente, vai ter uma pessoa aqui, tá? Então, você que está aqui, vem para cá. A pessoa que vai estar aqui, você vai vir para cá. A pessoa que vai estar ali, você vai para lá. Então, venha cada um da sua filinha aí, para a pessoa que vai estar em cada lugar aí. Ou vai ter só 2 pessoas? São 2 só? 4. Cadê as outras 2? Tem 2 aqui, 3. Cadê a outra pessoa? Ali, Israel. Pronto, 4. Então, tia Cristina, por favor, aqui. Israel nessa ponta aqui. Douglas e Roberta aqui, tá? Então, pode ficar à vontade. Pessoal do Micla, por favor. Então, enquanto você vem aqui buscar o seu elemento, o suco, o pão, pense sobre a sua comunhão com a igreja, com o Pai e com o Filho. Pense sobre a revelação que você já recebeu, aquilo que você sabe de Jesus, aquilo que você já viveu com Jesus. Se isso bate na comunhão que você deve ter com a igreja, com o Pai e com o Filho. Então pode ficar, gente, pode vir, pode tomar esses elementos, enquanto o nosso louvor será ministrado. Aleluia. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Declare. Vamos à casa
que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Declare: nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de reconhecemos quem tu és. Tome um lugar de reconhecemos quem tu és. Tome um lugar de reconhecemos quem tu és. Tome um lugar de honra. Alguém não pegou, gente? Pão, suco, todo mundo pegou? O pessoal do Micla tá aqui, tá? Do lado, por favor. Eu sou muito ruim de música, sou terrível, mas eu acho que tem a ver essa música com os dois discípulos de Emaús caminhando com Jesus. Se não tem, agora vai ter. É impressionante como Jesus ele faz um estudo bíblico, uma exegese de Gênesis a Malaquias. E os caras incrédulos. Por isso que eu disse no início que tudo aquilo que Deus faz, a vida está presente. Quando Jesus parte o pão, tudo faz sentido. Então isso aqui faz sentido ou só fará sentido se enquanto eu comer, eu entender. Evangelho de Lucas, para mim, talvez seja, na minha ótica, é o evangelho que expressa a melhor maneira de Jesus quando parte o pão. Ele diz: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E ficou muito claro hoje esse no texto que a gente leu. O corpo de Cristo, João, sendo repartido com aquelas igrejas da Ásia Menor, faz com que a consciência de evangelho chegue e a comunhão entre a igreja se estabeleça, para depois ter a comunhão com o Pai e o Filho. Sem o Pai, sem o Filho, é impossível a comunhão com a igreja. Mas também é impossível ter comunhão com a igreja sem o Filho e sem o Pai. Então eu queria encorajar você, enquanto você come esse pão, queria ser ousado para dizer isso para você. Aqui ou fora daqui, na igreja local, se você tem algo a resolver com alguém, resolva. E não é para dizer a essa pessoa que ela errou com você, não. É para você dizer para ela que você a perdoa. Porque Cristo deu a capacidade a você de perdoar pela revelação do Evangelho que chegou até você. Então, por isso, comamos. E ainda pensando sobre isso, sobre o que a gente viu aqui hoje à noite, vamos lembrar novamente que o sangue de Jesus Cristo ele foi derramado para que
pudéssemos ter contato com o Pai, através do Filho, na revelação do Espírito Santo, mas para a comunhão com a igreja. O sangue que foi derramado não foi só por você. Foi sobre o seu irmão que você talvez tenha algo a resolver com ele. Sobre aqueles que ainda hão de crer, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, pela maneira como Cristo é revelado através de mim e de você. Enquanto você toma esse suco simbolizando o sangue de Jesus Cristo, lembre-se que aquele a quem você tem algo a resolver foi por ele também. A graça também foi por ele. O sangue foi por ele. A dor foi por ele. O sacrifício foi por ele. Então beba, mas beba sabendo de que a graça de Jesus é derramada sobre você e sobre ele também. Tomamos. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pela tua revelação perante a tua igreja, perante aqueles que ainda não te conhecem, perante aqueles ainda que é só sombra a tua revelação, Deus. Mas eu oro, Pai, para que essa revelação que chegou até mim, essa revelação que chegou até a tua igreja, ela revele a comunhão plena do Senhor, do teu Filho conosco. E através desse testemunho da comunhão do Pai com o Filho, com a igreja, muitos possam crer na realidade do sacrifício da cruz e da mudança do ser humano que só pode acontecer através da revelação de Jesus. Por isso eu rogo, Deus, pela tua igreja, não só aqui, Deus, local, mas pela tua igreja espalhada pelo mundo, Senhor. Aonde relacionamentos estão destruídos, a comunhão está quebrada, Senhor. A oração que o Cristo fez ainda não foi respondida. Que eles sejam um assim como eu e o Senhor somos. Mas que o meu esforço, Senhor, em assumir responsabilidade sobre a vida do meu irmão, seja muito maior do que o erro que ele cometeu contra mim. Lembrando de que o erro que eu cometo até hoje, existe um advogado junto ao Pai por mim, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Este é quem roga a meu favor. Não para me inocentar, mas para dizer para o Pai, eu morri por ele. O fardo dele está sobre mim. Os pecados deles estão sobre mim. As feridas deles estão sobre mim. Por isso, Pai, eu rogo como advogado deles. Para que no dia do Senhor, eles possam ser declarados, aí sim, inocentes, pelo meu sangue, pelo meu sacrifício. E que possamos sair daqui, Deus, com essa mensagem de restauração, comunhão, do compartilhar da vida do Cristo na nossa vida, para que outros irmãos sejam restaurados e outros sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém.